Existe um tipo de alimento que está presente na sua casa, no seu supermercado e provavelmente na sua rotina diária, mas que pode estar aumentando silenciosamente o risco de você sofrer um ataque cardíaco ou um AVC. E o mais preocupante não é apenas o risco em si, mas o fato de que ele foi normalizado, incorporado à cultura alimentar moderna e vendido como algo prático, acessível e até inofensivo. Durante anos, a discussão sobre saúde cardiovascular girou em torno de gorduras específicas, colesterol isolado ou predisposição genética, mas um estudo recente publicado no The American Journal of Medicine em janeiro de 2026 trouxe um dado que muda completamente o foco dessa conversa. Adultos com alto consumo de alimentos ultraprocessados apresentam um risco 47% maior de desenvolver doenças cardiovasculares. Quase metade a mais de risco. E isso não se refere a um grupo pequeno ou específico, mas a um padrão alimentar que já domina grande parte da dieta moderna. A questão que precisa ser feita não é apenas o que são esses alimentos, mas sim por que eles se tornaram a base da alimentação contemporânea, mesmo diante de evidências crescentes de que podem estar comprometendo o coração de milhões de pessoas. O que você vai entender hoje é que essa não é apenas uma discussão sobre comida, mas sobre inflamação silenciosa, sobre sobrecarga metabólica e sobre como escolhas aparentemente comuns podem estar pavimentando um caminho invisível para eventos cardiovasculares. Os alimentos ultraprocessados não são apenas produtos industrializados simples, eles são formulações industriais altamente modificadas, desenvolvidas para maximizar sabor, durabilidade e rentabilidade. Diferentemente de alimentos minimamente processados, que ainda mantêm sua estrutura nutricional básica, os ultraprocessados passam por etapas intensas de refinamento, combinação de ingredientes artificiais e adição de substâncias que não existiriam naturalmente em uma cozinha doméstica comum. Estamos falando de refrigerantes, salgadinhos industrializados, biscoitos recheados, carnes processadas, pratos congelados prontos e uma infinidade de produtos que ocupam corredores inteiros nos supermercados. Esses alimentos costumam conter açúcares adicionados, gorduras refinadas, grandes quantidades de sódio, emulsificantes, conservantes artificiais e aditivos químicos projetados para melhorar textura, cor e paladar. Durante o processamento, fibras são removidas, micronutrientes são reduzidos e compostos bioativos que teriam papel protetor no organismo simplesmente desaparecem. O resultado final é um produto energeticamente denso, mas metabolicamente pobre. O corpo humano foi programado para reconhecer alimentos em sua forma natural, mas quando recebe constantemente combinações artificiais hiperpalatáveis, ele responde com desregulação metabólica. A saciedade se torna mais difícil de alcançar. O consumo tende a aumentar e, silenciosamente, processos inflamatórios começam a se intensificar. Essa inflamação não é percebida no dia a dia, não dói, não dá sintomas imediatos, mas cria um ambiente biológico propício ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares ao longo dos anos. O estudo liderado por Charles H. Hennekens, professor titular de Medicina e Medicina Preventiva na Universidade Atlântica da Flórida, analisou dados da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição dos Estados Unidos, envolvendo 4.787 adultos entre 2021 e 2023. Após ajustes por idade, sexo, tabagismo, renda e outros fatores de risco tradicionais, o resultado permaneceu consistente. Quanto maior o consumo de ultraprocessados, maior o risco cardiovascular. Mas existe um detalhe ainda mais impactante nesse cenário. Nos Estados Unidos, esses alimentos representam quase 60% da dieta adulta e cerca de 70% da dieta infantil. Isso significa que o padrão alimentar dominante já está profundamente baseado em produtos industrializados altamente modificados. Não se trata mais de um consumo ocasional, mas de um modelo estrutural de alimentação. Quando um padrão alimentar se torna regra cultural, os riscos deixam de ser individuais e passam a ter impacto coletivo.
Assim como o cigarro foi amplamente aceito antes de seus efeitos serem plenamente reconhecidos, os ultraprocessados foram incorporados ao cotidiano com promessas de praticidade e modernidade, enquanto seus efeitos de longo prazo eram subestimados ou pouco discutidos. A diferença é que agora os dados começam a se acumular de forma mais robusta, conectando diretamente esse padrão alimentar ao aumento de marcadores inflamatórios e eventos cardiovasculares. O dado central do estudo é claro. Indivíduos com maior consumo de ultraprocessados apresentaram 47% mais risco de doenças cardiovasculares, incluindo infarto e AVC. Além disso, foi observada maior prevalência de síndrome metabólica, condição que engloba obesidade abdominal, hipertensão, resistência à insulina e alterações lipídicas. Esses fatores, quando combinados, criam um ambiente extremamente favorável ao desenvolvimento de aterosclerose, processo no qual placas de gordura e inflamação se acumulam nas artérias. O problema é que esse processo é silencioso. Ele não começa com dor intensa no peito. Ele se desenvolve lentamente ao longo de anos, enquanto exames de rotina podem ainda parecer dentro da normalidade. Quando o evento acontece, muitas vezes ele é tratado como algo inesperado, mas biologicamente ele já vinha sendo construído há muito tempo. O que a ciência começa a deixar evidente é que o verdadeiro risco não está apenas em um ingrediente isolado, mas em um padrão alimentar inteiro. Os ultraprocessados se tornaram a base invisível da alimentação moderna e, ao fazerem isso, passaram a exercer impacto sistêmico sobre o organismo, influenciando o metabolismo, inflamação e saúde vascular. O alimento moderno, que parecia símbolo de praticidade e evolução tecnológica, pode na verdade estar funcionando como um acelerador silencioso de processos inflamatórios e cardiovasculares. A cada refeição baseada predominantemente nesse padrão, o organismo é exposto a uma combinação de substâncias que favorecem resistência à insulina, elevação da pressão arterial, alteração do perfil lipídico e disfunção endotelial. Para quem tem mais de 45 anos, essa informação ganha ainda mais relevância, porque o risco cardiovascular aumenta naturalmente com a idade. Quando esse risco fisiológico se combina com um padrão alimentar inflamatório, o resultado é uma soma perigosa. Não se trata de alarmismo, mas de compreender que escolhas repetidas diariamente moldam o ambiente interno do corpo ao longo dos anos. Reduzir o consumo de ultraprocessados não é uma decisão estética ou uma tendência passageira, mas uma estratégia de proteção cardiovascular baseada em evidências científicas recentes. Priorizar alimentos frescos, integrais e minimamente processados cria um ambiente metabólico mais estável e reduz a carga inflamatória sistêmica, impactando diretamente o risco de eventos futuros. Agora, a reflexão é inevitável. Quanto da sua alimentação atual está baseada em ultraprocessados? Você já havia considerado que algo tão comum poderia estar associado a um aumento de 47% no risco de infarto e AVC? Compartilhe sua opinião nos comentários e me diga se essa informação muda a forma como você enxerga o que está no seu prato. Se você quer continuar entendendo o que a ciência vem revelando sobre riscos silenciosos à saúde, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque informação aplicada no momento certo pode ser o diferencial entre envelhecer com autonomia ou conviver com consequências evitáveis.